Só Deus do Cordeiro para o Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, noivo do Cordeiro, abra a Santa Palavra no Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 13, a partir do versículo 47. Mateus 13, versículo 47. Todos amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Até aqui, tenha bondade em nome de Jesus. Palavra de Jesus. Essa mensagem ela veio no meu espírito segunda-feira. Como eu fiquei um tempo debilitado e parei de pedalar. Aí na segunda eu não iria pedalar, minha esposa me acordou ali: não pedalar não, homem, volta a pedalar. Eu falei, meio contra gosto, eu fui assim mesmo. E lá na Piedade, lá na Piedade, eu vi literalmente essa cena aqui que Jesus possivelmente estava vendo. E nessa reunião de parábolas, o capítulo 13 de Mateus é conhecido como as parábolas do reino. Jesus, apresentando aos seus discípulos que conheciam muito de pesca, entre eles Pedro, ele apresenta essa parábola aqui. Eu vi literalmente isso aqui: os pescadores chegando ali na Piedade, lá no pier, e eles atracaram o barco na praia, e eles separando os peixes bons na caixa, em Jesus ali cestos, os peixes bons, e literalmente os peixes que eles desconsideram, amado, que eles acham que é ruim, mas pegaram na rede. E ali na beira da praia ali, eles foram jogando fora os ruins, os bons na caixa, os ruins fora. E ali na beira da praia ali, as garças se degladiando para ir comendo aqueles peixes ruins. Entre todas essas parábolas aqui, a parábola da semente, do semeador, do joio, do trigo, do fermento, do grão de mostarda, o tesouro escondido, a pérola de grande valor, a penúltima, Jesus ele ilustra essa parábola aqui, de um caráter muito sério, escatológico, em que Jesus ele diz que o reino de Deus ele reúne pessoas de todos os tipos, boas e ruins. Só que no período que Jesus chama de consumação dos séculos, ele fará uma separação definitiva. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E nessa consumação não serão as garças, será a chama do lago de fogo, que arde como enxofre. Então Jesus ele traz ali os discípulos a uma consciência espiritual muito séria, e que nós devemos aprender com o Mestre, e devemos estar atento àquilo que o Mestre nos fala a todos os momentos, para saber se simplesmente nós estamos na rede, ou se nós de maneira definitiva pertencemos a Jesus. Porque ainda não é o período da consumação dos séculos, ainda é o período da rede do Evangelho da Graça. Então Jesus Cristo, utilizando essa ferramenta de oratória, de comunicação,
trazendo o elemento físico para a apresentação do elemento espiritual, ele está apresentando que igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. E mar nós sabemos que é símbolo de nações, tribos, povos. Então o que Jesus Cristo está a dizer é: nós estamos ainda no período da graça. Eu estou com a minha rede do Evangelho da Graça lançando ao mar e pegando toda espécie, toda qualidade de peixe. Que peixe é este? Homens, amado. Esses são os peixes que Jesus está pescando. Estes são os peixes que a rede do Evangelho da Graça está rebanhando e tirando do mundo e trazendo para a sua presença. E Jesus quer pegar todo tipo de qualidade, irmãos. Todo tipo de gente. Todo tipo de nacionalidade. Todo tipo de cultura. Pobre, rico, branco, negro, magro, gordo, culto, inculto. Jesus quer tudo e quer todos, amado. Ele quer todos. O Evangelho de João expressa o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, glória, para que todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus quer salvar, oh glória. Ele quer salvar. E ele está falando para os seus discípulos: ei, agora vocês não são mais pescadores de peixe, vocês agora são pescadores de homens. Saiam e pregam o Evangelho. Vão por todas as nações, anunciem que o reino é chegado, lancem a rede. Pedro largou as redes humanas e tomou posse da rede do reino do Evangelho de Cristo e começou a lançar e trazendo todo tipo de gente para o reino. Tito 2,11 fala: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. 1 Timóteo 1,15 diz: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Dizendo Pedro, o intento de Deus é salvar, irmãos. Aleluia. E nós devemos ter isso em mente. 1 Timóteo 2,3 em diante vai falar: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A igreja foi levantada para pregoar o ano aceitável do Senhor, irmãos. A rede do Evangelho tem que ser lançada. Nós devemos lançar essa rede. E a rede do Evangelho, ela vai trazendo todo tipo de gente, amado. Todo tipo de pessoa. Todo tipo de peixe. Para salvar. Apocalipse 7,9 vai dizer dessa maneira: depois destas coisas olhei, o apóstolo João exilado na ilha de Patmos, e eis aqui uma multidão. Que multidão, João? A qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e língua, e que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: a salvação ao nosso Deus e ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Deus quer salvar inúmeras pessoas, irmãos. Nós devemos sair e pregar o Evangelho. Nós aprendemos sobre isso nessa quinta-feira. A igreja não escolhe quem deve ouvir o Evangelho. A igreja tem que escolher quem deve ouvir. Não, ele é rico, não. Não, ele é famoso, não. Não, ele é muito culto. Então, não adianta falar, ele deve ser ateu. Não, ele é médico. Como é que eu vou falar do Evangelho com um médico? Não, ele é um cientista. Como é que eu vou falar do Evangelho com um cientista? Ele vai ignorar. Não, ele é um músico, olha só, ele é um músico famoso, conhecido, milhões de seguidores. Como é que eu vou falar do Evangelho para ele? Não! Não, ele é um advogado, um juiz. Como é que eu vou falar do Evangelho para ele? Não! Não, ele é um prefeito. Como é que eu vou falar do Evangelho para ele? Não! Todos devem ouvir o Evangelho, irmão. Todos. Juízes, policiais.
nossa missão é lançar a rede. Quem salva é Deus. Nós não devemos fazer, amados irmãos, acepção de pessoas, distinção de pessoa. Nós devemos lançar a rede, pregar. A rede vai trazer. Agora, será que tudo que está na rede é peixe? Será? Ou de repente pode ser peixe, mas será que é peixe bom? Será que é peixe bom? Peixe bom é caro. Peixe bom tem valor. Agora, peixe ruim tem valor não. O que Jesus está ensinando é isso. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe. E estando cheia, depois que a rede do evangelho do reino está cheia, eles a puxam para a praia. Eles trazem e, assentando-se, apanham os cestos, apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Eu vi esses pescadores fazendo isso. O pescador, sem nenhuma demagogia, sem nenhum pestanejar, com o seu olhar perito de um grande pescador, ele só olhava e falava: isso aqui é peixe ruim, tirava. Isso aqui é um peixe bom, vai me dar recurso, colocava na caixa. Isso aqui é um peixe ruim, é um lixo para ele que encheu a rede, jogava fora. Isso me ensina uma coisa: nem todos pertencem verdadeiramente ao Senhor. Vem até na rede, mas não é de Cristo. Vem até para o evangelho, mas não pertence a Cristo. Entra até dentro da igreja, mas não se converteu. Canta até louvores, levanta até as mãos, mas o seu coração não pertence ao Senhor. Ele pode até possuir uma posição eclesiástica, mas ele não é de Cristo. Ele foi trago pela rede do evangelho, ele foi atraído pelo Senhor, ele foi atraído pelo amor de Cristo, mas ele verdadeiramente não é de Cristo. A parábola da semente e do semeador, do joio e do trigo, ilustra um pouco disso. O semeador saiu a semear, Mateus 13 ainda, e a Bíblia vai dizer assim: não semeaste tu o trigo? Quem foi que semeou o joio? Aí ele fala: foi o inimigo. Semeou ali misturado, envolvido. E quando você olha o joio e o trigo, externamente parece os dois serem a mesma coisa, mas o que vai fazer diferença é o interior. É o interior, amados. É o fruto. Então não se iluda com o exterior. Não se iluda com gravata. Não se iluda com calças e sapato bico quadrado, salto de madeira. Não se iluda com eloquência. Não se iluda com a capacidade de compor um sermão. Não se iluda com curas e expulsões de demônio. Não se iluda. Pode parecer, mas de repente não é. Veio na rede, foi atraído, mas não era um bom peixe. Não servia para o reino. Não servia para o reino. Veio na rede da graça, foi atraído. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que foi do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E lá, uma área muito rural, mas também uma área que foi muito... o evangelho cresceu muito, principalmente pelas pessoas ditas de direita. Lá a direita tomou conta, e entre aspas, né, todo mundo que diz que é de direita é cristão. Então ele foi uma igreja robusta, famosa, toda uma estrutura, os músicos profissionais, o som de qualidade, uma acústica, um negócio tremendo. Ricardo, você tem que ver como é que eu chorava, como eu me derretia como uma lama no culto. Os louvores, eles apagaram as luzes e faziam um jogo de luzes, um negócio bonito. Ricardo, tinha que ver o jogo de luzes, uma coisa. Mas não é crente, mano. Ele gosta
Ele ama a canção, ele ama os louvores, ele ama um pregador que prega uma mensagem assim aveludada, uma mensagem confortável, uma mensagem assim palatável, que trata bem da alma, das emoções. Mas ele não gosta de uma mensagem confrontadora, ele não gosta de uma mensagem escatológica, ele não gosta de uma mensagem que diz do inferno, ele não gosta. Mas entra dentro da igreja, parece peixe bom, mas não é. Conhecido meu, amigo, mas não é peixe bom. Ama entrar na igreja, não tem problema nenhum em ir. Ama, tem Bíblia, leva a Bíblia, mas ainda o coração dele não é de Cristo, não pertence a Cristo. Como é que isso é incrível, mano? Como é que isso é tremendo? Jesus disse em Mateus 7,21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Romanos 9,6 diz: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Não adianta frequentar culto, conhecer a Bíblia ou ter cargo na igreja. Nada disso substitui o novo nascimento. Nada disso. Não adianta estar só na rede. Não adianta ser arrastado pela graça. Eu conheço um montão, mano, que foi arrastado pela graça. Vários, incontáveis, que foram arrastados pela graça, que se converteram, levantaram a mão para o Senhor, se arrependeram milhões de vezes, toda vez vai à frente, chora, levanta a mão. Quem quer aceitar Jesus, ele vai lá. Mas já foi 5, 10, 15. E quando vê, sai de novo. Quando vê, está no crime de novo. Quando vê, está bebendo de novo. Quando vê, está se prostituindo de novo. É peixe bom. Aparentemente. Mas não pertencia ao Senhor. Estavam só na rede. Estavam envoltos só na rede da graça. Mas não pertenciam a Cristo. Isso é perigoso, sabe por quê, amados? Porque chegará um dia em que será feita a separação definitiva. Essas pessoas estarão no meio de nós. Essas pessoas estarão inseridas nesse contexto. Essas pessoas estarão se parecendo conosco, falando semelhante a nós, estarão envolvidos, vão parecer ser um bom peixe. Mas chegará um dia que o Senhor vai fazer essa separação. Estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Esse assentando-se aqui fala de paciência, fala de longanimidade. Irmãos, eu fiquei ali quase que uns 10 minutos e tinha muita caixa para os pescadores separarem os peixes. Eu fiquei quase uns 10 minutos, eu cansei, e o Espírito Santo me mostrando aquilo dali. Você está vendo aquilo dali? Assim será na consumação. Você está vendo a paciência deles? Você está vendo como é que eles estão olhando, com muita minúcia, com muita perícia, os peixes, e separando e tirando. Irmão, a paciência de Deus é divina, mas ela não é eterna. Um dia vai cessar. Eu vou repetir essa frase: a paciência de Deus é divina, mas ela não é eterna. Ela vai cessar. Tem muita gente que só quer ficar na rede, mas não quer realmente ser peixe. Jesus disse para Nicodemos: você está enganado, Nicodemos, tu é mestre em Israel, mas é necessário para você nascer de novo. Isso fala do tempo da graça. Quando ele traz, através da rede do Evangelho, e ali vai fazendo a separação, ele está falando: a minha paciência ainda está atuando, ainda nós estamos no tempo da graça. Pode parecer que está demorando, mas não é que eu estou demorando, eu simplesmente estou querendo que vocês se arrependam. Eu simplesmente estou sendo longânimo, querendo que vocês se arrependam.
2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O que Ele quer, amado? O que Ele quer é que as pessoas se convertam. O Evangelho atrai, mas pouquíssimas são as pessoas que se convertem com a primeira mensagem do Evangelho. É muito difícil. Eu não sei se alguém aqui aconteceu nesse caso aí. Eu só fui me converter depois de alguns meses que eu estava frequentando a Batista. Depois de alguns meses, amado. E fui todo quebrado, todo moído, assim, querendo o socorro de Deus. E ouvi uma mensagem atrás da outra, uma mensagem atrás da outra. Somente um dia específico, em que eu quebrantei o meu coração pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo me invadiu, o Espírito Santo me inundou, o Espírito Santo descamou os meus olhos, abriu meus ouvidos. O pastor não mandou, não pediu para que eu fosse à frente. Parece que o Espírito Santo me impulsionou. Eu só lembrava de Isaías, o pastor citando Isaías 53, somente aquilo. E eu fui lá e o Espírito Santo, eu me quebrantei. Foi exatamente naquele dia. Mas várias vezes eu tinha ouvido a mensagem do Evangelho. Essas pessoas estão brincando com coisa séria. Chegará um dia em que elas vão ter que prestar contas ao Senhor. E elas não vão poder dizer: eu não ouvi. Ouviu. Você soube sim. A rede do Evangelho foi lançada em você. E talvez alguns peixes, malandramente, conseguem escapar do Evangelho, conseguem escapar da rede e permanecem no mar, no mundo, e ficam ali nadando, desfrutando, se alimentando daquilo que o mundo oferece. E quando vê a rede do Evangelho novamente, consegue se desvencilhar, consegue escapar. E alguns que são pegos não mudam. Eclesiastes 12:13 fala: de tudo que se ouviu, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo a toda obra que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Romanos 2,16 diz: no dia em que Deus há de julgar o segredo do coração dos homens, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Os segredos, amados, aquilo que está na caixa preta do homem, chegará nesse dia. Romanos 14:12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Hebreus 9:27 vai falar: como aos homens está ordenado morrerem somente uma vez, e após disso o juízo. Os homens querem viverem a sua maneira, os homens querem viver a seu bel prazer, os homens querem se desvencilhar da rede do Evangelho da Graça, os homens querem aquilo que o mundo oferece. Nós ainda estamos no tempo da graça, é tempo de arrependimento. Jesus está ecoando nos quatro cantos, o tempo está cumprido, o reino é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Cristo. Aleluia. Aleluia. Atos 13:19 vai falar: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Não espere esse dia aqui chegar. Não espere esse dia. Não espere. Olhe para dentro de você e pelo Espírito e veja se você é um peixe bom, digno de estar no cesto, ou se você é um peixe ruim, digno de ser lançado fora. Porque só tem essas duas categorias, tá? Não tem uma terceira vertente. Não tem uma terceira categoria. O que Jesus está a dizer é: não existe neutralidade nesse mundo. Ou alguém é de Cristo, ou esse alguém não é de Cristo. Ou esse alguém é peixe bom, ou esse alguém é peixe ruim. Pode ser uma pessoa
pessoa excelente, amado, maravilhosa. Mas segundo as Escrituras, sem Cristo é um peixe ruim. Existem só dois destinos, amado: vida eterna ou condenação eterna. São palavras de Jesus, não são minhas. São verdades ditas por Jesus, ensinadas por Jesus. Só existem esses dois caminhos. E isso é extremamente sério. Mateus 25:46 diz: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. João 5:29 vai nos falar: os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Daniel vai dizer da seguinte maneira: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E não haverá uma segunda oportunidade. Aqueles homens assentados ali não são homens, são anjos. Segundo a verdade de Cristo, são anjos. Os anjos vão se assentar como ministros da justiça na consumação, junto com aqueles que ressuscitaram, participaram da primeira ressurreição. Mas os anjos são os ministros da justiça que vão operar nesse tribunal. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os bons. Ou seja, os maus vão estar inseridos com os bons. Não está ali. Por isso que na parábola do joio e do trigo, os anjos queriam até tirar aquele momento. Aí Jesus fala: não, agora não. Porque se vocês tentarem tirar agora, quando vocês tentarem tirar o joio, vocês podem também tirar o trigo. Então não agora. Espera para a consumação. Por que, Senhor? Porque na consumação eu vou revelar o coração. Eu vou revelar de fato quem é ovelha ou quem é lobo. Eu vou revelar quem é justo ou injusto. Eu vou revelar quem é ímpio ou justo. O julgamento vai acontecer, amado. Ele não é simbólico. Ele é literal. E a gente vê toda sorte de erros em julgamento. Essa semana eu estava vendo o filme daquela mulher, Elise Matsunaga, que ela matou seu esposo, dono da Yoki. Quem lembra? Sabe quanto tempo aquela mulher pegou de prisão? Quem lembra aí? Sabe quanto tempo? A mulher esquartejou o marido, matou, esquartejou e ocultou o cadáver. Estava largando o cadáver em toda parte de mato. Aí sabe o que o filme tem que ilustrar? Você vai ver o filme? Que se você não tiver, meus irmãos, um senso de justiça, do espírito, se você não saber separar as coisas, você fica a favor dela. Não, ela teve um motivo para matar aquele homem ali. Não teve como, ela tinha que matar. O cara humilhou, traiu, afrontou, pisou, falou coisa absurda e hedionda. Não, é assim. Eu sei, tudo bem, eu não podia matar, mas ele pediu. Ele vai falar, ele pediu. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nem a si mesmo. Ninguém tem. Ninguém. Aquela mulher ficou 10 anos presa, já está solta. Ela saiu em 2022. Está solta, respondendo a condicional. Irmão, não há justiça nessa terra. Não há justiça nessa terra. A irmã Sandra me mostrou essa semana, eu vi no jornal, pessoas desviando medicamentos de tratamento de câncer. Irmão, o ser humano é um monstro, irmão. E sabe quem é que desvia? Não é o traficante armado, não é o bandido, não é aquele que vende cocaína, maconha, crack, não. São pessoas bem vestidas, empresários, pessoas bem sucedidas, amado. Donos de farmácia, pessoas cultas, mas desviando medicamentos de pessoas que estão fazendo um tratamento seríssimo. Por isso que tem que haver esse julgamento
Não vai ter injustiça nisso aqui. Não vai ter injustiça nesse dia aqui. Não será simbólico isso aqui. Será literal. E ninguém vai ser julgado injustamente. Não vai. Aqui, contrata um bom advogado para você ver. Aqui, tenta ter contatos com pessoas importantes para você ver se você não consegue se desvencilhar da malha da lei dos homens. Aqui não. Aqui não vai ter como. Aqui não terá escapatória. Aqui não terá fuga. Aqui não terá terceira instância. Não. Os homens vão ter que pagar, amado. Os anjos vão se assentar e vão separar os maus dentre os justos. A Bíblia está repleta de textos assim, Mateus 24, 31, Mateus 25, 31, 32, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 8, Apocalipse 20. Vai ver. A gente se esquece que o inferno é real, mano. A verdade bíblica do inferno, a verdade bíblica do lago de fogo, a verdade bíblica em que pessoas serão condenadas, a verdade bíblica em que pessoas não sairão desse lugar de tormento, de treva e densas trevas. Foi Jesus que disse, o mesmo Deus que é amor. Jesus disse, lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. É Jesus que ensina sobre o inferno. Na verdade, Jesus fala mais sobre o inferno do que sobre o céu, dado a seriedade do que é esse negócio aqui. E é Jesus que diz assim, amado, e nós, com todos os nossos cuidados, pode acrescentar um côvado à nossa estatura. Irmão, a gente está respirando aqui e agora. Mas pode acontecer um piripaque no meu coração e eu cair. Acabou para mim. Acabou. Para mim o juízo chegou. Para qualquer um. Tem pessoas fechando os olhos nesse exato momento. E o destino eternal delas está sendo selado. Está sendo determinado. É Jesus que diz. Foi Jesus que falou esse texto aqui, ó. E lança a alusão na fornalha de fogo. É um ambiente de ardência, é um ambiente de dor, é um ambiente que deteriora, é um ambiente que destrói, é um ambiente que descaracteriza, é um ambiente, meus irmãos, insuportável. É o inferno. Foi Jesus que diz que é de fogo eterno, não cessa, não para, sempre queimando. É Ele que diz que é lugar de densas trevas. O que é densas trevas? É um lugar escuro, sombrio, em que você não consegue ver 1 milímetro dos seus olhos. Você pode tentar regalar suas pupilas, você não consegue ver. Solidão, tormento, choro e ranger de dentes, sofrimento em consciência, sofrimento tendo a consciência de que merece estar ali, que merece ser atormentado, que merece sofrer, que sabe o porquê estar ali. Cada pecado, cada crime, cada delito, cada fofoca, cada injustiça, cada mentira, cada ato ilícito, cada prostituição, cada lascívia, cada crime será penalizado no inferno. Meu Deus. Por que os homens não se arrependem? Por que os homens não têm essa consciência? Por que os homens não recebem a Cristo? Por que os homens não mudam? Por quê? Por quê? Por quê? O inferno pede separação de Deus, amado. E o intento de Jesus, entenda isso, não é colocar medo.
mas é chamar o pecador ao arrependimento. É isso que Jesus quer. Jesus não quer promover pânico nem medo, porque medo pode entrar e sair. Medo você tem, daqui a pouco não tem. Ninguém vive abaixo de medo, a não ser, meus irmãos, uma doença, mas isso é exceção, não é regra. Uma síndrome do pânico, uma depressão, uma coisa hedionda, uma coisa terrível. Mas ninguém fica com medo o tempo todo. Medo é freio. O que Jesus quer não é colocar medo ensinando sobre o inferno, é chamar o pecador ao arrependimento. Ele fala: eu não quero que você vá para aí, eu não quero que você sofra aí, eu morri para te tirar daí, eu morri para te salvar, eu morri para que você não viva aí eternamente, eu morri para você morar comigo por toda a eternidade. Glória! Glória! Oh, meu Deus! O Espírito Santo, por favor, Senhor! O Espírito Santo! Penetre nos corações, Espírito Santo! Entre nas almas, Espírito Santo, por favor! Por favor, Espírito Santo! Abra os corações, Espírito Santo! Eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Ninguém consegue fazer isso, Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo, salve, 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 Senhor, salve os jovens, salve essa geração, Senhor, salve os jovens, salve os adolescentes, faça como o Senhor fez com Davi, faça como o Senhor fez com Estevão, faça como o Senhor fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, faça como o Senhor fez com Daniel, Senhor, por favor, salva, Senhor, salva. Encontre-os na estrada de Damasco, derrube-os do cavalo, ilumine a sua luz, mas salva. Não permita que eles vão para esse lugar, não permita para que eles vão para lá. O inferno é terrível, o inferno é doloroso, o inferno é um ambiente de fogo inextinguível. É um lugar onde a lava come e o bicho não cessa. Tire-os daí. Tem alguém que diz que o inferno e a morte não cessam, estão com a sua boca aberta. É esse lugar. Imagina, mano. O dia está muito bonito, tá? Segunda-feira, essa agora. Céu muito azul, minha esposa, ela: filho, acorda. Pedala, não, pedala, vai lá. Eu, pô, tô cansado, tô com dor no pé, meu pé tá doendo. Ela vai lá devagarzinho, vai assim mesmo. O dia tá bonito. E eu abri e realmente estava. Eu cheguei lá. Ela até falou assim: você não tá fazendo vídeo não? Você tá fazendo vídeo, vamos embora pra cima. Você agora tá bora pra baixo? Eu falei: tô indo pra baixo. Quando eu voltei, ela até perguntou: você gravou? Eu falei: não gravei não. Que eu não estava inspirado para gravar nada, porque eu voltei atormentado com essa parábola na minha cabeça. Atormentado. Porque olha o que Jesus diz, amado, no finalzinho. Eu já estou acabando. Olha o que Jesus diz. Ele diz assim no 50, ó: lançaremos uma fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí no 51 ele diz: e disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? É mesmo quando o professor está ensinando, ele passa a matéria. Aí ele pergunta assim: vocês entenderam? Aí tem um aluno outro que fala: eu entendi, professor, entendi. Mas tem aluno que não fala nada. E tem aluno que fala: eu entendi, mas não entendeu nada. Porque eu tenho humildade de reconhecer. Não entendi muito não, né? Para não ficar feio, entendi, professor. Depois eu estudo direitinho e tento passar na prova. No céu não é assim não, tá? Aleluia. Ou você entende a palavra ou você não entende. Ou você aceita o evangelho ou você não aceita o evangelho. Entendeste todas essas coisas? E disseram-lhe eles: sim, Senhor. Sim. Será que a gente entende isso aqui? Jesus me perguntou: vocês gostaram?
Vocês gostaram desse meu ensino? Vocês gostaram dessa minha pregação? Coloca aí nos comentários, vocês gostaram dessa minha pregação? Vocês me amaram? Eu não chamei você de fofo, meu lindo, como o pastorzinho lá fala, né? Meus fofos. Jesus não diz isso não, mano. Esses pregadores de mente tigela, eles não têm coragem de confrontar. Eles não têm autoridade do Espírito para exortar. A Bíblia diz que é para consolo, exortação é a palavra do Senhor. E Jesus diz: vocês entenderam todas essas coisas? Vocês discerniram essa verdade? Jesus não pergunta: vocês gostaram? A pergunta é: vocês entenderam? Porque compreender exige resposta. E resposta não é falada, resposta é vivida, é com uma atitude. Porque conversão não é dita, é uma atitude de voltar. É por isso que Jesus pergunta: vocês entenderam? Porque entender exige uma resposta. E sabe por que ele diz isso? Porque seria uma tragédia terrível saber sobre o juízo só no dia do juízo. Seria trágico. E alguém teria a corte de apelação e dizer: eu não sabia, Senhor, eu não ouvi, eu não mereço estar aqui, a sua palavra nunca chegou a mim, eu não sabia que seu filho morreu por mim. Como que eu sou merecedor do inferno? Se nem saber que eu era pecador, eu era, por que eu vou ser condenado se eu não sabia? Então o que Jesus está a dizer é: vocês ouviram, vocês entenderam? Sim, agora vocês não são inocentes, vocês sabem, vocês sabem. É por isso que nós devemos examinar a nós mesmos. 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Palavra do Senhor. Examina-se. Essa palavra é para examinar. Essa palavra é para a gente saber, ou discernir, ou tentar mapear se nós somos um bom peixe. Inclusive hoje eu almocei peixe. Olha só, agora que eu lembrei de novo. Almocei peixe. Pescadinho bicuda, quem conhece? Gostou, senhor, não? Filezinho? Poxa, que isso! Saladinha. A dona fez salada, cortou um tomatinho. Pepino. Minha filha gosta de tomate, minha filha. Tomate, cebola, pepino. Coisa e tal. Deixa eu lembrar aqui. Feijão fresquinho, bem gostoso. Ele confundiu, era normal. Oi? Não era não, e se fosse, quem dera! Acho que nunca ele roubava lá em casa. Pequei, mano. Pequei. Aí minha esposa falou assim: eu gosto de feijão bem fresquinho, filho. A madeirazinha do louro, eu acho que ele dá mais sabor. Aí botou a madeirinha do louro, feijão, farofinha, suruí. Disse: suruí, mano. Farofinha, suruí. Compra essa de mercado, suruí, ela é boa. Farofinha, suruí, bem gostosa. Meu Deus. Aí o filezinho da pescaria bicuda. E tinha mais curvina grande, frita. Uau! Peixe bom. Peixe bom. Não é caro, não é roubado, mas é um peixe bom. Dá para comer. Aí minha esposa falou assim: não, esse peixe aqui não dá para dar de criança não. Ele é gostoso, mas tem muita espinha, que é a curvina maiorzinha. Irmãos, enquanto a consumação não acontece, enquanto o dia do juízo não acontece, enquanto nós estamos aqui, a rede do Evangelho da Graça está sendo lançada. Jesus está querendo salvar. Jesus quer que os homens se arrependam. Isaías 55:6, a palavra continua a dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o maligno os seus pensamentos, e volte ao Senhor, para o nosso Deus, que é grandioso, é
é lançar a rede, amado. É lançar a rede, é convidar pessoas, falar de Cristo, colocar na sua rede social, falar no Instagram, no status, no Facebook, eu não sei, no Twitter, no X, eu não sei, mas nós devemos fazer alguma coisa. Se vai chegar peixe ruim, não sei. Se vai chegar peixe bom, também não sei. Mas a rede do Evangelho da Graça, ela tem que ser lançada. A graça que salva, a graça que liberta, a graça que transforma. É ela que muda o pecador. É ela. Somente ela. Ou todos nós aqui prestávamos, amado? Não. Bem verdade, amigo, que nenhum de nós aqui era roubá-la, amado. Todos nós, vamos botar assim, bem baixo, todos nós éramos barrigudinhos da fala. Não é nem bagre, porque bagre tem gente que come, barrigudinho ninguém come, amado. Eu não como muito bagre não. Se tiver na sua casa eu como bagre, né? Lá em casa eu não como não, bagre ensopado, bem feitinho, cebola, tomate, tudo de caldinho, arrozinho fresquinho, eu como. Eu compro não. Fernando que gosta, né? A sua mãe que gosta, né? Gosto. Você gosta, né? Mas todos nós, mano, nem bagre a gente era. Nem um gurizinho a gente era barrigudinho da fala mesmo. E a gente não era nem aquele colorido não, mano. A gente era aquele cinza mesmo, barriguinho de verme, ruim. Nós somos ruins, amado, ruim. Que nem esse a gente quer. Ainda no barriguinho da fala, assim, ainda tinha aqueles coloridinhos que a gente pegava, botava num potinho de maionese de vidro. Quem lembra? Amigo, eu. Véi. Eu botava assim, minha mãe, tira esse barulho daqui. Eu falei, não, é meu aquário, mãe. É meu aquário. Não, é meu aquário. Amados, nós éramos esses peixes ruins, que ninguém queria, largados no mundo da vida, no mar da vida. E Jesus Cristo foi no mais profundo dos oceanos, no mais distante dos mares, no mais profundo das baías, repleta de poluição, mas a rede do Evangelho da Graça foi lançada, esticada, e Jesus nos atraiu, Ele nos salvou, Ele nos redimiu. É por isso que Romanos 1,8 vai falar, portanto, nenhuma condenação há, oh glória, para aqueles que estão em Cristo Jesus, oh glória. A rede da graça. A rede da graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obra, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2:8-10. Foi a graça. Hoje a rede do Evangelho continua sendo lançada sobre o mundo, alcançando pessoas de todas as espécies. Porém, esse tempo não vai durar para sempre. Não vai durar. Quando a rede estiver cheia, o Senhor vai fazer uma separação perfeita e definitiva entre os que pertencem a Ele e os que rejeitaram a graça. Pertence a Ele e rejeitaram a graça. São de Cristo ou não são de Cristo? Vieram à rede, mas não são bom peixe. Ele fará. E a pergunta continua ecoando, dizendo para nós: vocês entenderam todas essas coisas? Porque não basta admirar a mensagem. Muitas pessoas entraram nessa igreja aqui porque admirar. Nossa, aqui prega a verdade. Nossa, a palavra, não sei o que. Nossa. Não adianta admirar. É necessário responder à mensagem de Cristo com arrependimento, fé e obediência. Então, cada um de nós, amado, cada um de nós possa ter certeza de que não basta apenas estar na rede, não basta apenas estar na rede, mas pertencer verdadeiramente a Cristo, vivendo uma vida transformada, aguardando com esperança o dia em que será recebido para a vida eterna. É isso. Ter ansiedade da eternidade.
em que todos esses peixes espalhados por todo o mundo, amado, irmão, você tem noção de que a gente vai morar num ambiente eternal, com pessoas da África, com pessoas da Espanha, com pessoas da Itália, com pessoas da Finlândia, com pessoas da França, com pessoas de toda a Europa, com pessoas da América do Norte, Estados Unidos, México, América Central, da América do Sul, Brasil, Bolívia, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Argentina, Rússia, China, Japão. Você já pensou, irmãos? Olha só o tamanho desse ambiente eternal. Olha o tamanho do Evangelho do Reino. Olha como é que é extensa essa rede. Pessoas da Mongólia, da Filipina, pessoas de toda etnia, de toda raça, de toda cultura, da Índia. Esse lugar, esse ambiente é glorioso demais, amado. É glorioso demais. Tito 2:11, eu termino aqui com esse texto. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e nos purificar para si, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Louvado seja Deus pela sua palavra. Como eu queria, amado, como eu anseio que as pessoas deixassem toda a sua vaidade, todo o seu orgulho, e se lançassem ao Evangelho assim, sem reservas, assim, sem apelo, sem nada. As pessoas virem se arrolando, se entregando a Cristo, por amor a Ele, e se transformarem em bons peixes, para Ele lá na consumação do século, junto com os anjos, fazer a separação adequada: peixe bom, peixe ruim, peixe bom, peixe ruim, robalo e barrigudinho da vala, robalo, barrigudinho da vala, badege e barrigudinho da vala, salmão e barrigudinho da vala. Que nós possamos, amado, entender o nosso papel. E qual é o papel nosso? Pela graça de Cristo, lançar a rede. Lançar a rede. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não é o meu nem o teu papel. Não se frustre com isso. Eu aprendi com isso. Eu não me frustro. A gente deve fazer o nosso papel debaixo de muita oração, debaixo de muita graça, se humilhando aos pés do Senhor, derramando lágrimas por almas. Nessa terça-feira de oração aqui foi glorioso demais, amado, glorioso demais. Quebrantamento, irmãos chorando, se quebrantando, lutando no mundo espiritual por almas. A gente deve fazer isso e sair das, vamos colocar aqui 3 paredes, porque lá não é uma parede, é uma porta, e apregoar o Evangelho do Senhor. De repente a gente vai trazer peixe bom e ruim, mas o nosso papel não é fazer a separação, é só trazer, na verdade é só lançar a rede, e o que vai vir na consumação a gente vai saber se é peixe ou não. Que Deus nos ajude nessa tarefa, mãe. Que Deus levante pescadores corajosos, pescadoras corajosas, que vão sair ao mar revolto, ao sol escaldante, à labuta da pesca, mas sabem que tem uma tarefa, uma missão muito importante, especial,
de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Fique de pé comigo se você pode, em nome de Jesus, amado. Aleluia. Vamos ainda adorar um pouco a esse Deus glorioso, poderoso, que nos fala verdades tão sérias e duras, chocantes, mas que no meio dela ainda tem ternura, amor e misericórdia. Ele não fica preocupado se a gente vai gostar da palavra, ele quer saber se a gente vai entender a palavra, que possamos ter entendido essa palavra.